Já parou para pensar o que realmente é essa voz dentro da sua cabeça? Essa percepção vívida do mundo, suas emoções, seus pensamentos mais íntimos. Tudo isso que chamamos de consciência. Para muitos, é um mistério insondável, algo que transcende a ciência e a razão. Mas e se eu te disser que, talvez, a resposta esteja mais próxima do que imaginamos, e que ela se entrelaça com os próprios fundamentos do universo? O físico britânico Brian Cox, com sua habilidade ímpar de descomplicar o cosmos, nos convida a uma jornada fascinante. Ele não nos dá uma resposta definitiva, porque, sejamos francos, quem a tem? Mas nos provoca a olhar para a consciência com uma nova lente, a da mecânica quântica. É aqui que a mágica e a ciência acontecem. A virada quântica, sua consciência no coração do universo e o colapso da função de onda. Imagine por um instante que a sua mente não é apenas um produto do seu cérebro, mas algo muito mais fundamental. A mecânica quântica nos ensina que, no nível mais básico da realidade, partículas subatômicas existem em um estado de superposição, um mar de probabilidades, até que sejam observadas. É como se um elétron, por exemplo, não se encontrasse em um lugar específico, mas em todos os lugares possíveis ao mesmo tempo, até que um observador o force a escolher uma posição. Esse processo é conhecido como o colapso da função de onda. Aqui está a virada emocional. E se a sua consciência, a sua capacidade de observar e interagir com o mundo, não for apenas um epifenômeno, mas sim um componente ativo nesse colapso? Se a mera presença de uma mente observadora puder influenciar o que se manifesta na realidade, então cada um de nós é, em essência, um agente transformador. Não é incrível pensar que, talvez, você não seja apenas um espectador, mas um participante ativo na dança cósmica? Isso não é apenas uma ideia bonita. É uma sugestão provocativa que tem ressonância nas mais profundas teorias da física moderna, mesmo que ainda esteja no campo da especulação e do debate intenso entre os cientistas. A mecânica quântica nos mostra que a realidade subatômica não é fixa até ser medida. A mera interação de um observador com o sistema altera o sistema. Se extrapolarmos essa ideia para a consciência, poderíamos argumentar que a consciência não é apenas um produto do cérebro, mas uma entidade que interage com o universo em seu nível mais fundamental. Estamos falando de uma ressonância que vai além dos neurônios, que se conecta com o tecido fundamental da existência. Pense no famoso experimento da dupla fenda, onde partículas se comportam como ondas quando não são observadas, mas como partículas quando são. A simples intenção de medir ou observar força o universo a decidir. Se nossa consciência possui essa capacidade intrínseca de influenciar o estado do que é observado, então cada pensamento que nutrimos, cada cenário que imaginamos, não é apenas um devaneio. Pode ser uma forma sutil, mas poderosa, de interagir com o campo quântico, influenciando o que se manifesta em nossa experiência. Essa perspectiva abre as portas para questionamentos profundos. Se a consciência é fundamental, ela transcende o cérebro físico? Poderia ela ser uma propriedade emergente do próprio universo, com o cérebro atuando como uma espécie de antena ou receptor? Brian Cox nos instiga a considerar essas possibilidades, a ir além da visão materialista estrita e a abraçar a complexidade e o mistério que a física quântica revela. O desafio, claro, é como a consciência, que experimentamos como uma experiência unitária e subjetiva, poderia se ligar a fenômenos quânticos tão pequenos e fugazes. Teorias como a da redução objetiva orquestrada, proposta por Roger Penrose e Stuart Hameroff, sugerem que a consciência pode emergir de processos quânticos dentro dos microtúbulos dos neurônios. Essa é uma ideia fascinante, que conecta diretamente a estrutura microscópica do cérebro com o comportamento quântico. Embora essas teorias ainda sejam objeto de muita pesquisa e debate, o ponto central é a quebra do paradigma clássico. Não somos apenas observadores passivos de um universo pré-determinado. A física quântica nos acena com a possibilidade de que o ato de observar, de estar consciente, é um componente ativo na equação da realidade. Isso nos leva a uma profunda reflexão sobre o nosso papel no cosmos. Se a consciência de fato tem um papel no colapso da função de onda,
Então, nossos pensamentos, sentimentos e intenções não são meras abstrações mentais. Eles podem ser as chaves que desbloqueiam certas realidades em detrimento de outras. Imagine a responsabilidade e o poder que isso implica. Cada escolha, cada foco de atenção é um ato de cocriação com o universo. Não se trata de dizer que basta pensar positivo para que milagres aconteçam, mas sim de entender a sutileza da interação. Nossas crenças mais profundas, nossos paradigmas mentais, podem estar moldando a realidade ao nosso redor de maneiras que a física clássica nunca poderia explicar. É um convite para olhar para dentro e para fora com a mesma curiosidade e reverência. A compreensão de Cox, e a que a mecânica quântica oferece, é que o universo é muito mais maleável e responsivo do que imaginávamos. Não é um palco fixo onde apenas atuamos, mas uma tela dinâmica onde nossa consciência pode ser o pincel, selecionando as cores e formas que desejamos ver manifestadas. A teia cósmica da consciência, além do indivíduo. Se a consciência tem um papel tão fundamental, surge outra questão intrigante. Seria ela um fenômeno puramente individual, ou estaríamos todos interligados em uma espécie de campo de consciência unificado? A mecânica quântica, com suas noções de emaranhamento, onde partículas permanecem conectadas independentemente da distância, nos dá uma pista. Se sua consciência e a minha estão emaranhadas no nível mais básico da realidade, o que isso significa para a nossa capacidade de empatia, intuição, ou até mesmo para a manifestação coletiva? A ideia de um campo de consciência universal ressoa com antigas tradições espirituais e filosóficas que sempre defenderam a interconexão de todas as coisas. A ciência, através da quântica, começa a nos dar um vocabulário para explorar essas noções de uma forma mais concreta. Não somos apenas ilhas de pensamento, mas nós em uma vasta e vibrante rede de consciência cósmica. Isso nos leva a pensar na responsabilidade que carregamos. Se nossos estados internos realmente influenciam a realidade, tanto individualmente quanto coletivamente, então cultivar a paz interior, a gratidão e a intenção positiva não é apenas bom para o bem-estar pessoal, mas pode ter um impacto ressonante no mundo. É como se cada um de nós fosse um pixel numa tela gigantesca, e a qualidade de nossa cor individual afeta a imagem geral. A consciência, portanto, transcende a mera função biológica. Ela se torna uma ponte entre o mundo material e o imaterial, o visível e o invisível. Ao mergulharmos nessa compreensão, começamos a desvendar não apenas os mistérios do universo, mas também os mistérios de quem realmente somos. E se a evolução da consciência for o próximo grande salto evolucionário da humanidade? Não apenas em termos de inteligência, mas em nossa capacidade de interagir intencionalmente com a tapeçaria quântica da realidade. Isso exigiria uma redefinição do que significa ser humano e do nosso lugar no cosmos. O trabalho de Brian Cox, ao simplificar conceitos complexos, nos dá essa permissão para sonhar grande, para questionar o estabelecido e para abraçar o desconhecido com curiosidade. Ele nos mostra que a fronteira entre a ciência e o mistério é mais tênue do que imaginamos. Ao invés de ver a consciência como um produto passivo da matéria, somos convidados a encará-la como um participante ativo na criação. Um participante que, talvez, tenha o potencial de moldar a realidade de maneiras que ainda estamos aprendendo a decifrar. É uma visão que inspira admiração e um profundo senso de propósito. A imagem do holograma cósmico e o poder da intenção. Para aprofundar ainda mais essa conexão, podemos pensar no universo como um gigantesco holograma quântico. Em um holograma, cada pequena parte contém a informação do todo. Se o cosmos funciona de maneira semelhante, então, cada um de nós, como uma parte consciente, carrega em si a capacidade de acessar e influenciar o todo. Sua mente não seria apenas uma parte de você, mas um ponto de acesso a uma rede de informação e energia infinitas. Isso significa que a qualidade de sua intenção torna-se paramount. Uma intenção difusa ou conflitante pode levar a um colapso de onda borrado, sem clareza, mas uma intenção focada, carregada de emoção e convicção,
poderia atuar como um laser coeso, gravando com mais nitidez a realidade desejada no campo de possibilidades quânticas. Não é sobre o que você deseja, mas sobre o quão clara e profundamente você observa esse desejo como uma realidade já existente. A mecânica quântica nos força a confrontar a ideia de que a separação é uma ilusão em um nível fundamental. Somos inerentemente conectados ao universo e a todos os seres. Essa interconexão subjacente pode ser a razão pela qual a meditação, a visualização e a gratidão têm um impacto tão profundo em nossas vidas. Elas alinham nossa consciência individual com essa teia quântica universal, abrindo canais para a manifestação. Se Brian Cox nos ensina que o universo é estranho, mas fascinante, então a consciência é a peça mais estranha e fascinante de todas. Ela é o portal através do qual a realidade se desenrola. E se essa é a verdade, então a maior jornada de descoberta não está nas estrelas distantes, mas no vasto e inexplorado universo dentro de cada um de nós. A exploração do macrocosmos reflete a do microcosmos da mente. Cada ato de atenção plena, cada momento de presença total não é apenas um exercício de bem-estar. Pode ser um ato fundamental de cocriação quântica. Ao estarmos plenamente conscientes, estamos ativamente participando do colapso das infinitas probabilidades em uma realidade manifesta. Você se torna não apenas o observador, mas o coautor do seu destino e, em certa medida, do destino coletivo. E isso, meus amigos, é o verdadeiro poder que a compreensão da consciência sob a luz da mecânica quântica nos oferece. Um poder que não vem de fora, mas que reside intrinsecamente em cada um de nós, esperando para ser reconhecido e utilizado. Desvendando o mistério, a consciência como campo fundamental. Agora, vamos um passo além. E se a consciência não for apenas um produto do cérebro ou uma propriedade emergente do universo, mas um campo fundamental por si só? Assim como temos o campo gravitacional ou o campo eletromagnético, talvez exista um campo de consciência que permeia tudo. Nessa visão, nosso cérebro não cria a consciência, mas sim a acessa ou a modula, agindo como um sintonizador de rádio para as infinitas frequências desse campo universal. Essa perspectiva pode parecer radical, mas ela oferece uma solução elegante para o problema difícil da consciência. Como a matéria física pode gerar experiência subjetiva. Se a consciência é fundamental, então a experiência subjetiva não precisa ser gerada. Ela já é uma parte intrínseca da realidade. Nosso papel seria então de mergulhadores nesse oceano de consciência, explorando suas profundezas e manifestando suas potencialidades. A beleza dessa ideia está na sua simplicidade e na sua capacidade de unificar ciência e espiritualidade. Não precisaríamos mais encaixar a consciência em um modelo puramente materialista que a subestima. Pelo contrário, ela se tornaria a base, o substrato do qual a própria matéria e energia emergem. Pensar na consciência como um campo fundamental muda completamente nossa relação com o universo. Não estamos isolados, mas sim intrinsecamente conectados a uma inteligência maior, a uma rede infinita de informação. Cada momento de insight, de criatividade, de conexão profunda, poderia ser uma manifestação desse campo atuando através de nós. O convite de Brian Cox para explorar os limites do nosso conhecimento se estende a essa fronteira da consciência. Ele nos desafia a questionar o que aceitamos como real e a considerar que as maravilhas do universo podem ser um reflexo das maravilhas de nossa própria mente. É um convite para a humildade diante do vasto desconhecido e para a ousadia de explorar. O salto quântico na compreensão humana. A verdade é que estamos apenas no limiar de compreender a verdadeira natureza da consciência. A cada nova descoberta na física quântica, a cada avanço na neurociência, novas peças do quebra-cabeça surgem, revelando uma imagem cada vez mais complexa e interconectada. O que antes era relegado ao misticismo, agora encontra paralelos intrigantes em teorias científicas de ponta. Esse é o verdadeiro salto quântico, não apenas na tecnologia ou na física, mas na nossa percepção de quem somos e do nosso papel no universo. Entender a consciência através da lente quântica nos move de um papel passivo, de meros observadores, para o de participantes ativos e co-criadores da realidade.
Não é sobre controlar o universo, mas sobre alinhar-se com suas leis mais profundas, usando o poder da sua consciência. Considerar a consciência como um fenômeno quântico não nos tira a responsabilidade de agir no mundo físico, mas a aprofunda. Se nossos pensamentos e emoções têm um eco no nível fundamental da realidade, então a qualidade do nosso ser importa mais do que nunca. A harmonia interna, a clareza de propósito e a compaixão tornam-se não apenas virtudes morais, mas ferramentas poderosas para moldar o ambiente ao nosso redor. A beleza da física reside na sua capacidade de nos surpreender, de quebrar nossas preconcepções e de nos levar a questionar o óbvio. E a consciência, com seu mistério e sua aparente ligação com o reino quântico, é talvez o maior desses desafios. Ela é a fronteira final da exploração científica, o ponto onde o universo se volta para se observar. Portanto, da próxima vez que você se sentir insignificante diante da vastidão do cosmos, lembre-se das implicações da mecânica quântica e das palavras de Brian Cox. Você não é um mero ponto no espaço-tempo. Você é um nó de consciência em uma teia cósmica, um observador cujo próprio ato de observar tem o potencial de influenciar a realidade. Permita-se abraçar essa visão expansiva, essa possibilidade radical. Abrace a ideia de que sua mente não é confinada pela sua caixa craniana, mas que ela pode estar em ressonância com o próprio campo de informações que dá origem ao universo. O empoderamento do observador. Permita e veja a mudança acontecer. Então, o que Brian Cox nos ajuda a perceber é que a consciência, esse mistério, talvez seja a peça que falta para unirmos o micro e o macro, o pensamento e a matéria. Não se trata de misticismo barato, mas de uma exploração audaciosa das fronteiras da física e da mente. E essa exploração nos traz um empoderamento sem precedentes. Se a sua observação, a sua crença, o seu estado de ser podem influenciar a realidade em um nível quântico, qual é o limite do seu potencial? Pense nisso. Se as partículas esperam pela sua observação para se tornarem reais, o que você está esperando para manifestar a realidade que deseja? Lembre-se, como dizia Neville Goddard em O Decreto Poderoso, permita e veja a mudança acontecer. Ou, em espanhol, El Decreto Poderoso, permita y vea el cambio suceder. A permissão e a observação são chaves. É a sua permissão para que algo exista, a sua focalização consciente, que de alguma forma inexplicável pela física clássica, parece solidificar as possibilidades. Não estamos falando de um poder mágico que viola as leis da física. Estamos explorando a ideia de que a consciência pode ser uma parte integrante das leis da física, interagindo em um nível tão profundo que mal começamos a compreender. O ato de focar a atenção, de visualizar com clareza, de sentir a emoção de algo desejado como se já fosse real, pode ser a maneira pela qual a consciência exerce sua influência sobre o vasto campo de probabilidades. Você não está forçando a realidade, mas sim selecionando uma das infinitas possibilidades que já existem em estado latente. O seu próximo passo: torne-se o observador consciente. Este não é um convite para entender todas as equações quânticas, embora seja incrível se você o fizer. É um chamado direto à ação e inovador. Comece a ver sua consciência não como algo passiva, mas como uma ferramenta poderosa. Comece a observar seus pensamentos, suas intenções, suas emoções. Haja agora. Da próxima vez que você se pegar pensando sobre o seu futuro, seus desejos, seus sonhos, não apenas pense. Sinta, visualize, creia. Permita que essa consciência ativa, essa capacidade de colapsar a onda das possibilidades, seja a força motriz para as mudanças que você deseja ver. Afinal, se o universo espera pela sua observação, o que você está observando e permitindo em sua vida hoje? O poder está em suas mãos. Ou melhor, em sua mente consciente. Qual é a realidade que você está escolhendo manifestar a cada instante? Se essa reflexão te inspirou,
Curta e compartilhe este texto para que mais pessoas possam desvendar o poder de sua própria consciência.